Hoje nós vamos conversar sobre os impactos das atividades humanas no solo, ou seja, os problemas na conservação, pois o solo ele pode sofrer com a ação de fenômenos naturais e também com a ação direta do ser humano. O ser humano ele interage com o solo por diversas maneiras, seja na atividade agrícola, na pecuária e a extração de minérios. No entanto, algumas dessas atividades acabam fazendo com que ocorra a degradação, e essa degradação prejudica o desenvolvimento dos vegetais e a sobrevivência de outros tipos de vida. Na aula passada, nós falamos justamente sobre o intemperismo, que ocasiona a formação dos solos, pois, através do intemperismo é que ocorre o desgaste e quebra das rochas. E esse intemperismo ele vai acontecer através das chuvas, do vento, das variações de temperatura provocadas pelo calor e pelo frio. Então, assim como as rochas sofrem a ação do intemperismo, o solo ele também sofre a ação do intemperismo através das chuvas e do vento, que vão provocando a sua desagregação, ou seja, a separação das partículas, e elas vão sendo transportadas por outros lugares. Podem parar em rios, lagos, vales e oceanos. O processo que tem causado mais degradação do solo é a erosão. A erosão é um processo natural e ocorre de forma lenta, através da ação do vento e da chuva. No processo de erosão, as partículas do solo elas são arrastadas, fazendo com que o solo ele fique com esse aspecto que nós conhecemos aí nas fotos acima. Então, isso acontece quando ocorre o desmatamento e aquele solo ele fica exposto sem nenhuma proteção de vegetação. Então, ele tem um impacto diretamente sobre o solo. Os solos cobertos por vegetação, eles são protegidos tanto contra o calor do sol, contra o vento e também protegem contra boa parte da água, pois em vez de cair diretamente no solo, ela vai bater na copa das árvores ou nas folhas, diminuindo o impacto direto da água sobre as superfície. Tem algumas técnicas de cultivo que diminuem a erosão do solo, como por exemplo essas plantações que estão na foto, que tem a técnica chamada de terraceamento ou cultivo em terraços. Muitas ações do ser humano podem intensificar o processo de erosão, provocando perda de solo produtivo e também o assoreamento dos rios, o que prejudica muito os seres vivos aquáticos. A vegetação é um dos principais fatores que protegem o solo desse processo, pois diminui o impacto das gotas de chuva, auxilia na drenagem da água e melhora a sua estruturação, uma vez que as partículas ficam mais aglomeradas e próximas às raízes das plantas. Para a gente entender melhor, é só imaginar dois ambientes. No primeiro ambiente, nós temos um solo coberto pela mata ciliar, que é a vegetação que fica ao redor dos rios. Já no segundo ambiente, temos um solo exposto, ou seja, sem proteção nenhuma. Vamos imaginar que está chovendo nesses dois ambientes. Qual desses ambientes irá sofrer mais com a ação da chuva? Qual desses ambientes irá sofrer mais o processo de erosão? Exatamente. Nessa imagem que nós temos o solo mais exposto, com pouca ou nenhuma cobertura vegetal, o processo erosivo ocorre de maneira mais rápida, e assim prejudicando todo aquele ambiente. Outro impacto que o ser humano causa no ambiente é a compactação do solo, que ocorre por diversos motivos, entre os quais podemos citar a utilização de equipamentos e o pisoteamento provocado pelos animais em criações com espaço reduzido. Como consequência disso, o solo acaba perdendo sua porosidade, retendo menos água, armazenando menos oxigênio, realizando menos trocas gasosas e prejudicando o crescimento das raízes das plantas. E em razão do crescimento dos centros urbanos e do aumento do consumo de produtos industrializados, houve um crescimento na produção de resíduos sólidos, que são materiais indesejáveis ou descartados. O descarte incorreto desses resíduos gera um outro impacto no ambiente, que é a poluição no solo. Além desse lixo, que pode gerar contaminação no solo, produtos químicos como fertilizantes e defensivos agrícolas, que são aplicados com o objetivo de eliminar pragas da plantação, aumentando assim a produtividade e melhorando o desenvolvimento dos vegetais, pode gerar também a contaminação do solo e afetar outros seres vivos daquele ambiente. Quando o desmatamento é feito por queimadas, ocorre outro problema. O fogo acaba destruindo muitos micro-organismos que realizam a decomposição da matéria orgânica, que é fundamental para a fertilidade inicial do solo. E por fim, outro problema que também é causado ao solo é a questão do uso dos defensivos agrícolas, ou seja, os agrotóxicos para combater as pragas. Esses agrotóxicos eles têm que ter um uso bastante reduzido e bem equilibrado, pois eles podem ser tóxicos e contaminar o ambiente, fazendo mal à saúde das pessoas que vão se alimentar daquele alimento que está sendo produzido naquela plantação.
Soluções para esses impactos existem, depende da consciência de cada um. Então, bons estudos e até a próxima!